Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, faço parte aqui do suporte do OnMotor e vou mostrar um pouquinho de como que a gente cria uma ordem de serviço no OnMotor, tá? Bom, eu já estou com o meu sistema aqui aberto, tá? Então, primeiramente, para a gente criar uma ordem de serviço, eu preciso acessar o módulo Serviços, tá? E no meu menu lateral, eu vou clicar em Criar, tá? Bom, aqui ele vai mostrar a primeira informação que é a de etapa, de entrada, tá? Então, ele já traz a data e a hora de agora. Só que assim, pode acontecer de você querer fazer uma ordem de serviço retroativa. Então, nesse caso, você pode estar alterando essa data e horário, tá bom? Bom, para a gente fazer isso, só você clicar em cima da data, tá? Ó, ele vai te dar a opção de você colocar uma data ou um horário diferente, tá? Bom, depois que a gente definiu essas informações, tá? O próximo campo que a gente vai ir é o veículo, tá? Então, aqui você vai informar o veículo que você vai atender. Se é um cliente que você já tem ali cadastrado, você vai colocar a placa e ele vai te dar as opções, né? Vai te dar a opção aí das placas que você tem, dos clientes que você tem cadastrados. Bom, vou selecionar um aqui e aí vocês podem perceber que ele já traz as informações, tá, desse meu cliente. Então, trouxe aqui o nome, trouxe todas as informações completinhas conforme eu cadastrei, tá? Agora, e se esse cliente ele fosse um cliente novo, né? Eu nunca tinha cadastrado ele antes. Aqui o OnMotor tem uma praticidade muito grande e é bem flexível quanto a essa parte. Porque aqui eu não conseguiria, poderia já estar cadastrando, né, o cliente logo nessa parte. Então, vou vir aqui em criar novamente, tá, para vocês. E aí eu não preciso ir lá no módulo clientes, eu já posso cadastrar o meu cliente aqui mesmo, tá? Vou colocar a placa. Definir aqui a placa do meu veículo. Olha que interessante, ele já trouxe todos os campos para mim, tá? Que eu tenho que cadastrar desse veículo do meu cliente. Então, ó, vou colocar aqui um Ford, tá? Como fabricante. Ford, vou colocar o modelo desse carro do meu cliente, tá? Tudo isso é fornecido pelo meu cliente. O combustível também, então vou colocar aqui que é Flex. O motor, tá? 1.8. O ano de fabricação. É importante, tá, gente, vocês colocarem a data o ano, na verdade, de fabricação e ano modelo, tá? Por conta das preventivas. Se você trabalhar com preventivas automáticas que as validades são por quilometragem limite, ele vai ser calculado com base nesses anos, tá? Isso vai ser visto nos outros vídeos, nos próximos vídeos vocês vão ver certinho sobre as preventivas, é uma função bem legal também. Bom, vou colocar aqui a quantidade de portas e a cor vermelho. E aí eu vou colocar agora as informações do meu cliente. Vamos supor que a gente nunca atendeu, tá, esse veículo aqui na oficina. Porém, a gente tem o cliente já cadastrado, ele já trouxe um outro veículo aqui. Eu poderia vincular esse novo veículo a um cliente já cadastrado, tá? Então, só colocar o nome do meu cliente, ó, eu já poderia vinculá-lo aqui, tá? Mas, como a gente está fazendo um exemplo de um novo cliente que nunca veio aqui na nossa oficina, então, vou colocar aqui, ó, um cliente novo, tá? Então, vou colocar aqui Thiago Amorim. Vou definir aqui o nome, tá? Deixar em maiúsculo para ficar bonitinho. E aí eu clico em novo cliente. Quando eu faço isso, ele vem e traz para mim as informações do nome que eu cadastrei. Vai permitir que eu defina se é física ou jurídica essa pessoa, né? Então, se é física, eu vou informar o CPF. Se é jurídica, eu vou informar o CNPJ, tá? Então, ele dá essa opção aqui para mim também. Eu também consigo informar o telefone, tá? Então, vou informar aqui um telefone fictício para a gente fazer um teste e também eu vou informar aqui o celular, tá? Bom, também vou definir o e-mail, thiago@amorim.com.br, um exemplo. Bom, definimos os dados, tá? Você vai me dizer, poxa, Giovana, é muita informação, meu cliente está com pressa, não quer trazer todos esses dados para mim. Não tem problema, tá? A gente sempre indica informar os dados, sempre todos completos. Mas em caso do seu cliente estiver com muito aí pressa e não quiser fornecer todos os dados, quais são os dados obrigatórios aqui para você conseguir cadastrar o seu cliente? Você vai vir aqui, ó, informar a placa,
tá, do seu veículo, você vai informar o nome do seu cliente e pelo menos ou um telefone ou um celular, tá? São esses 3 campos aí que são obrigatórios para você estar informando os dados do seu cliente. Continuando aqui, tá, gente? Definimos aqui as informações do cliente, agora a gente vai para a primeira aba das informações básicas, tá? Então, vou definir a quilometragem que esse cliente chegou aqui na minha oficina, tá? Então, lembrando, tá, gente, das preventivas, se eu informei aí o ano modelo e se as minhas preventivas são cadastradas com base em quilometragem limite, tenho que informar esses dados, ano modelo do carro e a quilometragem limite, tá? Bom, vou definir o tanque que esse cliente chegou, tá? Então, 100%, né? Chegou com o tanque cheio, 50% pela metade. O campo controle interno, ele é para algum procedimento interno que você tenha mesmo na sua oficina, tá? Ele é um campo coringa, na verdade. A gente criou mais para qualquer informação que você tenha adicional, que você queira identificar essa ordem de serviço, seja identificar a ordem de serviço em garantia, né? Ou se não, algum código de mecânico que você tenha um procedimento mesmo individual na sua oficina, você pode estar colocando nesse campo, tá? E o interessante é que lá em pesquisar você pode filtrar por ele, até para você criar relatórios, né? Bem bacana aí. Bom, eu também tenho a previsão de término de serviço, tá? Então, aqui eu vou conseguir ver, tá? As informações de previsão, uma previsão que eu defini aí de término do meu serviço. Então, eu vou colocar aqui que eu vou terminar o serviço amanhã, dia 29. E eu vou colocar aqui o horário, que vai ser às 14 horas, tá? Então, eu vou terminar esse serviço no carro do meu cliente. Eu coloquei uma previsão dessa data e desse horário. Essa previsão aqui, tá? Ela vai aparecer lá para mim em novidades, tá? No videozinho que tiver para vocês verem também sobre a parte de novidades, vocês vão acompanhar aqui, onde vocês vão ver essas previsões, tá bom? E por fim, o campo observações. Então, qualquer informação aí adicional que você queira colocar, tá? Você pode estar colocando aqui no campo observações, tá? Lembrando que isso não vai para via cliente, tá? O que vai para via cliente é só o rodapé que a gente já vê mais para frente. Bom, colocamos os dados iniciais do veículo, agora a gente vai para a aba Serviços e Peças. Bom, na aba Serviços e Peças, a gente vai informar um novo pedido de diagnóstico. O que seria isso, tá? Um novo pedido de diagnóstico é reclamação do seu cliente. Então, assim, às vezes o cliente pode chegar com algum problema, barulho na suspensão, tá questionando que tá com algum vazamento. Essas reclamações que o seu cliente vem relatando sobre o veículo, você informa aqui, tá? Até para ter um controle, né, das reclamações e aí você conseguir destinar qual serviço adequado para esse diagnóstico, tá? Bom, então vamos supor aqui nesse exemplo que a gente está usando, que o meu cliente está informando que o carro não liga, tá? Essa é uma reclamação dele. E eu vou criar aqui 2 pedidos para a gente poder fazer aí um teste, tá? Então, além do carro não liga, eu vou falar que meu cliente está reclamando de barulho na suspensão. Gente, como vocês podem perceber aqui, tá? Ele gera um histórico para mim de tudo que eu venho colocando de diagnóstico. Então, tudo que eu venho colocando aqui, ele gera um histórico para mim. Se eu ainda não coloquei, ele aparece como novo para cadastrar, tá? Bom, defini aqui essas informações, agora eu vou salvar a ordem de serviço. Gente, salvei a ordem de serviço. E aí, o OnMotor gosta de manter os clientes sempre alertados, né? Do passo a passo, de como que está a ordem de serviço. Então, assim, você vai querer saber, deixar o seu cliente, né? Ciente do que está acontecendo com o veículo dele. E aí, o OnMotor te ajuda nisso. Então, você vai poder enviar por SMS, tá? Você vai poder enviar por e-mail e por WhatsApp uma mensagem para o seu cliente. Se você quiser ver exatamente que mensagem é essa, só você clicar aqui em editar, ó. Ele te dá uma mensagem, tá? Que você pode estar alterando também, pode estar apagando e colocando uma outra informação que você queira enviar para o seu cliente sobre essa abertura de ordem de serviço, tá? Bom, só um último detalhe, tá? O envio de SMS, você ganha 20 mensagens quando você adquire o sistema, mas depois disso precisa adquirir um pacote com a gente à parte para continuar enviando. Mas o e-mail e o WhatsApp é totalmente gratuito para vocês aí estarem enviando para o cliente de vocês, tá? Bom, então, ó, vou selecionar aqui a opção de e-mail, né, e de WhatsApp. E aí, com isso, ó, só eu clicar em enviar. Com isso, vai enviar para o e-mail do meu cliente
E na questão do WhatsApp, ele vai me redirecionar para a tela de WhatsApp Web. Nesse caso aqui, gente, está dando essa telinha de erro porque a gente está testando, tá? Tanto o telefone quanto o e-mail não existe, tá? Mas aqui ele vai aparecer certinho para vocês a tela do WhatsApp para você mandar mensagem para o seu cliente. Bom, mandei aqui essas informações. Agora, a gente volta para serviços e peças, né? E aí, ó, ali em cima, a gente tem um checklist, tá? O seu cliente chegou, relatou as reclamações, relatou aí os itens que estão com problema, só que você, como mecânico, você quer dar um bom atendimento, né? Você quer ver certinho, checar o carro por completo. Por isso que a gente tem um checklist, tá? Então, o checklist aqui em cima é uma das vias que a gente tem, né? Então, clicando nela, você consegue ver que é onde você vai ver item por item do que você tem que inspecionar no carro do seu cliente, né? Então, aqui você vai ver os itens. Você pode imprimir tanto em PDF, se você tiver aquela impressora de cupom, tá? Você pode também estar imprimindo aí no formato de térmica. Então, caso você queira ir optar pela térmica, você clica aqui em PDF, tá? Que transforma em térmica, e aí quando você clicar em uma das vias, ela gera aí esse checklist nesse formato, tá? Bom, vamos supor que a gente finalizou, né, o checklist, então a gente imprimiu, fez. Um outro detalhe também, tá? Você pode fazer o checklist digitalmente. Então, assim, se você não quer ficar imprimindo folha, não quer ficar gastando folha, né? Você pode estar fazendo isso digitalmente. Então, você vem aqui na aba checklist, tá? Clica um clique, né? Clique em editar primeiro. Um clique é ok. 2 cliques não está ok esse item, né? O terceiro clique, ele é um pontinho de interrogação, alguma coisa está pendente para ver se está ok ou não. E o quarto clique é para limpar, tá? Tô fazendo todo esse checklist aqui e aí eu vou precisar refazer ele. Você não precisa estar clicando 4 vezes em cada item, tá? O Motor tem a praticidade aqui de você clicar em resetar checklist e aí você limpa tudo que você informou aqui, tá? Então vou salvar aqui. E aí, ó, prontinho, tá? Branquinho aqui para você poder preencher novamente. Bom, fiz o checklist, tá? Vi que um exemplo era realmente somente esses itens, tá? Que o meu cliente reclamou. Se tivesse mais itens que você acabou checando, que você viu no checklist que tinha mais itens aí para ser solucionado de serviço, só você clicava em editar, um novo pedido de diagnóstico e informar os novos diagnósticos vistos, tá? Mas nesse caso, vamos manter. Então, ó, diagnóstico aqui, agora eu vou ver que serviço eu tenho que fazer para esse diagnóstico A, que é o carro não liga. Gente, para eu associar um serviço a esse diagnóstico, é só eu clicar na chavinha, tá? Ó, cliquei na chavinha, ele vai abrir uma nova aba chamada descrição do serviço. É aqui que eu vou descrever a mão de obra, tá? Que vai ser aí feita para esse serviço. Então, vamos supor que o meu carro não está ligando e o meu mecânico identificou que eu tenho que fazer uma troca de bateria, tá? Então, ó, aqui, como é um serviço que eu já tenho ele cadastrado, tá? Então, ele já traz aqui para mim as informações de comissão, de preço de venda, e quando eu clicar em cima, ó, ele me alerta de um aviso. Esse aviso, gente, é que foi adicionada uma preventiva automática. Então, mais para frente vocês vão ver, tá? Em cadastro de peças, em cadastro de serviços, que vocês vão conseguir cadastrar uma validade aí, tá? Nas peças para gerar essas preventivas, tá? Isso daqui, esse serviço que a gente definiu, ele traz um preço de venda, traz a comissão calculada, mas esses valores não são travados. Se você quiser alterar no momento da ordem de serviço para um outro valor, ó, ele permite que você altere. Da mesma forma, né, ele vai recalcular a comissão e se tiver algum desconto, você informa em reais também, tá? Definir aqui o desconto, tá? Vou definir o responsável que vai fazer o serviço, né? Então, eu posso definir tanto o mecânico, quanto eu posso definir também, tá? Um fornecedor. Às vezes, pode ser que você tenha alguns serviços que você não realiza, né? Então, você acaba passando, terceirizando para um fornecedor seu, você pode também tá definindo ele ali, tá? Só ele tá cadastrado lá na área de fornecedores. Bom, definir aqui as informações de quem vai fazer, né? Então, vou colocar um mecânico meu.
Vou definir o tipo de serviço, tá? Interessante vocês preencherem essas informações até para vir na área de resumo sua bem detalhado, com todas as informações completinhas sobre as OSs que você vem criando, né, para relatórios. Então, vou colocar aqui que ele é uma referente à bateria. Coloquei a comissão e defini aqui, também posso definir a parte de prêmio, tá? Então, além da comissão, se você dá algum bônus, tá, para o seu mecânico, você pode definir em reais aqui também. Bom, a gente definiu, tá, referente aí, troca de bateria, referente ao diagnóstico A, carro não liga, tá? Então, agora eu vou inserir a peça que eu vou informar nessa OS, tá? Então, nesse serviço, vou clicar na engrenagem. Cliquei na engrenagem, ele vai trazer para mim uma nova aba. E aqui eu vou informar a peça, tá? Que eu vou tirar do meu estoque, né? Ou vou comprar de um fornecedor para atender essa ordem de serviço. Então, vou colocar aqui que eu vou utilizar uma bateria. Coloco o nome da minha peça, tá? E aí ele traz para mim as informações, né? O resultado dessa busca. Bom, eu já tenho algumas peças cadastradas. Você pode ver que ele traz completinho essas informações. Então, eu tenho aqui código original, tem as informações de custo, comissão e valor, né, tudo completinho. Bom, vou clicar em cima, né, e aí ele vai trazer para mim o nome certinho, a quantidade, traz aqui também o valor de venda, e aí nesse caso, tá, eu não tenho essa peça no meu estoque. Como que eu sei que eu não tenho essa peça no meu estoque? Porque ele está pedindo para mim selecionar um fornecedor. Tá? Então, assim, sempre que você não tiver essa peça no seu estoque, tá? Você não vai ser impedido de inserir ela, tá? Você vai precisar utilizar essa peça. E como você não tem ela no seu estoque, você pode indicar o fornecedor que você vai realizar essa compra. Então, ó, você definiu aqui o fornecedor, tá? Se não for nenhum desses fornecedores aqui, ó, não tem problema. Você pode cadastrar um novo fornecedor aqui também. Então, ó, vou colocar peças, vou colocar um fornecedor de exemplo, né? Então, coloquei em novo, né? Ele já viu que na área de fornecedores eu não tenho, tá? Esse fornecedor cadastrado, então vou definir aqui. E aí eu coloco a data da compra. Então, vou definir aqui a data da compra amanhã, um exemplo, vamos supor que eu vou comprar essa peça somente amanhã. E aí eu vou definir, né, por qual valor que eu vou comprar essa peça, por qual valor eu vou vender, a quantidade, né, eu defino aqui certinho. Ele, por padrão, ele me traz a quantidade, mas se for uma outra quantidade, posso definir aqui também, tá? O valor de venda unitária, cada um vai sair por R$1.000. Defino aqui, ele já calcula para mim o valor de venda total. Custo unitário, tô comprando por 300, um exemplo, tá? E aqui o desconto. Vou dar um desconto para o meu cliente aí de R$100. Posso definir aqui também essa informação. Então, vocês viram que eu já informei o serviço, tá? E eu já informei também a peça desse determinado diagnóstico. Então, você vê que fica tudo vinculadinho, certinho aí para vocês. Agora, tá? Eu vou clicar na chavinha do barulho na suspensão, porque agora a gente vai definir o serviço e peça deste item. Então, cliquei aqui na chavinha, tá? Vou definir o serviço, então vou colocar aqui que é uma troca de pivô, tá? Definir aqui esse serviço, ó. Vou até fazer um exemplo, tá? Para vocês verem se fosse um serviço que eu não tivesse ele cadastrado, tá? Se eu não tenho esse serviço cadastrado, eu posso cadastrando ele aqui mesmo, tá? Tem essa praticidade. Vocês viram que, não tem um cliente cadastrado, consegue cadastrar dentro da ordem de serviço. Não tem o serviço cadastrado, já consigo cadastrar aqui. Então, tem essa praticidade justamente para vocês aí do dia a dia, já ter tudo pronto aí para vocês numa mesma tela, tá? Então, troca de pivô, ele apareceu como novo, só que como eu não tenho esse serviço cadastrado, venho aqui em preço de venda, tá? E vou colocar o valor de venda dessa mão de obra. Vou colocar o desconto, se tiver, tá? E também vou definir aqui o responsável. Então, como a gente já tinha definido que a troca de bateria seria uma mecânica que ia fazer, vou definir aqui que nesse caso vai ser um fornecedor, tá? Então, vou definir aqui meu fornecedor.
Vou definir o tipo dele, tá? Então, vou colocar aqui que é referente aí a suspensão, né? Que é a categoria desse serviço. Comissão para o meu funcionário, tá? No caso, como a gente está definindo que é um fornecedor que está fazendo esse serviço, o que eu preciso colocar? O valor, tá? Que eu estou pagando para esse fornecedor. Para a gente ter isso certinho, lá em gerência vai ter uns relatórios bem bacanas para vocês poderem acompanhar, sempre com base no que você vem preenchendo aqui na ordem de serviço, tá? Por isso que é interessante fazer certinho. Bom, aqui na comissão, vou colocar, né, o preço que eu estou pagando para o meu fornecedor fazer esse serviço. Vou colocar aqui um exemplo de R$200. E algum prêmio, né, no caso que também seria o pagamento do fornecedor, você pode estar incluindo aqui também. Bom, definimos aqui as informações de serviço, vou clicar na engrenagem para informar referente aí à peça, tá? Então, nesse caso, vou definir também que é um pivô de suspensão. Nesse caso, essa peça eu já tenho ela no meu estoque. Então, clico nela, ó, e ele já puxa direto estoque, tá? Então, assim, vamos supor que eu tenho essa peça no meu estoque, então vou entregar para o meu fornecedor, eu só vai fazer a mão de obra mesmo, tá? Então, estou definindo aqui. Se fosse aí o seu fornecedor que fosse também que você pagaria essa peça, você apaga e seleciona o seu fornecedor, tá? Se essa peça viesse dele e não do seu estoque. Mas nesse caso, vou manter estoque aqui também, tá? E aí, gente, assim que vocês inserem a peça na ordem de serviço, ela já vai sair da baixa do seu estoque, tá? Bom, aqui a gente definiu aqui os serviços e peças referente a cada item, cada diagnóstico que a gente definiu. Bom, e se fosse um serviço que eu quisesse colocar direto? Eu não quero ficar colocando diagnóstico, já quero colocar serviço direto. Você não é obrigado a informar o diagnóstico, tá? Você já pode clicar aqui em novo pedido de serviço, né? E seguir aqui, você vê que ele já abre direto o C1, tá bom? Certinho aqui para vocês. Bom, com isso, gente, a gente viu que definimos aqui o serviço, a peça, então vou para a etapa 2, diagnóstico pronto. A gente pode prosseguir essa etapa. Por quê? Porque a gente já finalizou, já sabe que serviço, que peça que tem que ser utilizado, tudo certinho, tá bom? Bom, descendo aqui, a gente pode perceber que eu tenho uma carinha feliz, tá? Essa carinha feliz, gente, nos próximos vídeos que vocês verem aqui no nosso canal, vai ter bem mais específico, mostrando para vocês a fundo o que significa essa carinha, tá? Mas eu vou passar em breve até para vocês entenderem e esse é um passo muito importante, tá? Até para a questão do lucro de vocês, acompanhar o faturamento certinho da oficina de vocês, tá? Então, ó, vou clicar na carinha para entender. Você vai perceber que ele vai trazer aqui os seus valores totais de ordem de serviço e vai desmembrar em serviços e peças, né? Da mesma forma que também vai mostrar aqui os valores totais de custo que você teve, tanto em serviços para comissão de funcionário, quanto de peças, né, que foi aí para fornecedores. E aí logo abaixo ele traz para você o resultado final. O que seria isso? Do seu total de ordem de serviço, ele vai tirar o indicador econômico, tá? Que representa aí as despesas de vocês no financeiro. Então, um exemplo, o custo de aluguel, conta de luz, água, todas essas despesas que a gente tem, esses custos que a gente tem para manter a oficina, tá? É que vai encaixar nesse indicador, tá bom? Então, ele vai pegar todas essas informações do seu financeiro, tá bom? Com isso, também tenho aqui os custos pela venda, que foi o que a gente acabou de informar na ordem de serviço. Então, aqui eu vou conseguir ver incluídos os valores de fornecedores que eu paguei de peças. Então, vou conseguir ver também as informações de comissão para o meu funcionário. E com isso, ele vai mostrar para mim o lucro final que eu tive, tá? Gente, lá nas configurações do sistema, vocês podem definir um lucro desejado que vocês querem ter. Tá? Então, ele mostra para você o lucro que você definiu que quer ter em cada ordem de serviço e venda e ele mostra também para você o lucro final da ordem de serviço, né? Então, vai mostrar aí o lucro final que você teve nessa ordem de serviço, já descontando todos os custos, tá? Descontando tudo, você já acompanha. Essa é uma funcionalidade muito legal, porque imagina, você está fazendo uma ordem de serviço e você já saber o quanto de lucro que você está tendo livre, tá? Sem você... pagando as suas contas de água, luz, tudo, você já consegue acompanhar em cada OS o lucro que você está tendo, tá? Então, assim, é bem bacana. E, além disso, você não precisa abrir
tá? Essa OS você pode estar vendo nas carinhas, né? Então vamos ver aqui. A gente pode ver, né, que eu estou atingindo o lucro que eu queria. Então eu consigo ter aqui essa carinha feliz indicando o meu lucro final positivo. Se eu tivesse um lucro abaixo do que eu queria, ia estar com a carinha triste. E se eu tivesse tendo prejuízo, ele estaria com uma carinha espantada, já te alertando que não dá para fazer essa ordem de serviço, tá? Então, assim, claro que esse lucro final, ele é à vista, sem taxas de cartão de crédito, débito, da maquininha, né? Se o seu cliente for te pagar no cartão de crédito, eu tenho as taxas para pagar. Então, embaixo, a gente tem esse simulador de lucro, tá? Então, aqui eu vou conseguir ver em cada forma de pagamento o valor final, tá? Que vai sair essa ordem de serviço, né? E o lucro final também que eu vou ter. Ele me traz aqui essas informações. Bom, agora que eu sei, né, que eu tô atingindo o lucro que eu queria certinho, agora sim eu posso enviar o orçamento para o meu cliente, né? Então, assim, primeiro é sempre bom você conferir, né, ver certinho os valores, preços, até para ver se isso está compensando realmente para sua oficina, né? E aí, a partir disso, você envia o orçamento para o seu cliente, tá bom? Então, assim, vou salvar essas informações e vou clicar em enviar orçamento. Então, ó, serviços e peças, enviar orçamento. Também, da mesma forma, você tem a opção de mandar por SMS, você tem a opção de mandar por e-mail e WhatsApp também, tá? Bom, clicando em editar e-mail, você vai ter uma opção, tá, de encaminhar um e-mail simples, tá? Então, aqui ele só vai estar com um diagnóstico, como vocês podem ver. Então, somente com o diagnóstico, a reclamação que o meu cliente vem informando, né? Ele só traz esses dados e os valores de serviços e peças e o valor total. Caso eu queira mais completo, detalhando que serviço, que peça realmente foi, né? Então, clico aqui em e-mail completo e ele traz para mim essas informações. Então, aqui eu consigo ver serviços, né? Então, consigo ver a mão de obra, consigo ver aqui a troca de pivô que a gente definiu, defino aqui o nome da peça, defino aqui o pivô de suspensão. Foi todas essas informações que a gente colocou, né? Todas essas informações que a gente colocou aqui na ordem de serviço, ele traz no orçamento, tá? E aí você vai definir qual que vai se adequar melhor à sua oficina, se é um orçamento mais completo, um orçamento mais simples, é você que escolhe. E a opção do e-mail também tem uma outra situação. Você pode também adicionar fotos, tá? Então, se você incluiu fotos na aba Fotos e Documentos, já mostro para vocês, você pode estar incluindo aqui no momento do envio do orçamento também, tá? Bom, além disso, a opção de WhatsApp também, mesma coisa. Então, você clica aqui em editar mensagem e aí aqui você vai conseguir também definir um orçamento simples, um orçamento mais completo, você que vai definir aqui certinho, tá bom? E aí você envia esse orçamento para o seu cliente, tá bom? Bom, com isso, enviou aí o orçamento para o seu cliente. Vamos supor que esse cliente, ele aprovou a troca de bateria, mas a troca de pivô ele não quis fazer, tá? Vamos supor um exemplo aí. E aí, como é que você faz? Bom, primeiramente, a gente volta aqui para a área de serviços e peças, tá? Então, aqui tô na aba serviços e peças, vou fazer o quê? Clicar em expandir, para eu ver por completo, tá? Tudo que eu coloquei aqui nessa ordem de serviço. E aí, edito. Tá vendo que do lado aqui da engrenagem, do leixinho, né? Embaixo deles, na verdade, você tem escrito aprovado, tá? Se você clica em cima dele, olha o que acontece. Reprova. Tá? Então, assim, se o seu cliente aprovou um serviço ou reprovou um outro, você não precisa estar excluindo ou perdendo os registros, tá? Você pode estar aqui reprovando, ele vai manter aqui um registro que o cliente realmente reprovou o serviço e optou fazer só por outro. Bom, nesse caso, vou manter aqui que não vai fazer a troca de pivô, só a troca de bateria. Gente, assim que vocês reprovam, tá? Já vai a peça que você inseriu aqui, se ela estava no seu estoque, ela já volta para o seu estoque, tá? Quando você reprova. Então, assim, já é automático, assim que você salvar a ordem de serviço. Bom, além disso, o que a gente indica fazer, tá? Na área de novidades, não é recomendado acumular muita ordem de serviço. Se você deixar essa ordem de serviço ativa, ela ainda vai ficar em novidades.
Então, assim, uma dica interessante para vocês é sempre inativar os orçamentos, tá? Então, todo orçamento que você fizer, o cliente reprovou, não vai fazer, ou assim, às vezes acabou que não deu um prazo para fazer o serviço, inativa a ordem de serviço para você ter na aba de novidades somente os carros que realmente estão no pátio da sua oficina, tá? Então, uma dica aí bacana para vocês. Bom, eu vou inativar aqui, confirmar a inativação e dar um OK. Aí eu salvo essas informações, tá? Bom, quando a gente for lá em pesquisar, ele vai estar dessa maneira aqui, tá? Vai estar riscado, né? Mostrando que está inativo. No caso, se fosse um orçamento, se fosse a ordem de serviço inteira que eu tivesse reprovado, né? Então, se eu tivesse reprovado a ordem de serviço inteira, aí sim eu poderia estar inativando. Como tem um serviço que eu vou fazer, então, ó, o que eu vou fazer? Serviços e peças, vou manter ativa essa ordem de serviço e aí somente vou deixar aprovada a troca de bateria, tá? Antes da gente prosseguir, tá, gente? Uma coisa muito interessante se você faz com muita frequência a troca de bateria ou troca de pivô e você não quer ficar ditando, tá? Você pode fazer o quê? Pode salvar como modelo, tá? Então você seleciona, né, os modelinhos, né? E aí você pode clicar aqui em salvar como modelo. Então, primeiramente, o que eu fiz? Eu selecionei, cliquei na letrinha, né? Cliquei na letra e defini aqui, selecionei o serviço, as peças, ele já seleciona tudo certinho para eu poder salvar como modelo, tá? Então, ó, vou vir aqui, salvar como modelo, aí defino um título, né? Para mim até saber desse serviço, qual que se trata. Vou colocar aqui, troca de pivô. E aí eu salvo essas informações, tá? Quando a gente for criar uma nova ordem de serviço, ó, um exemplo aqui para vocês verem, se eu clicar em abrir modelo salvo, olha o que ele aparece. Exatamente a troca de pivô, tá? Que eu tinha cadastrado, tá? Então ele já traz aqui para mim certinho. E aí só eu inserir, tá, esse serviço, ou eu posso estar excluindo também, como você quiser, tá? Bom, voltando aqui em pesquisar, vou abrir novamente a ordem de serviço que a gente estava, né? Vindo aqui em serviços e peças, há a possibilidade também de você estar copiando e colando essa ordem de serviço. Então, assim, seleciono, tá? Aqui o serviço, né, que eu quero, igual a gente fez anteriormente, e aí eu copio, tá? Cliquei em copiar selecionados, agora eu vou salvar essas informações. Quando eu vir em criar, tá? Ó, se eu vir aqui em serviços e peças, olha o que aparece aqui embaixo, gente, colar. Então você vai conseguir colar essa mesma informação que você copiou da ordem de serviço anterior, tá? Bom, não esqueçam de informar o fornecedor, tá? Se está saindo do seu estoque, se está saindo aí referente do seu fornecedor direto, tá? Então você informa aqui certinho e quem é o responsável por fazer esse serviço, tá? Porque, claro, você está copiando as informações de peça e de serviço, mas pode ser que não seja a mesma pessoa que faça, né? Ou pode ser uma peça que já acabou no seu estoque e você vai ter que comprar a parte, então sempre é importante identificar em cada ordem de serviço essa informação. Bom, voltando então na ordem de serviço que a gente estava, agora eu também posso, por último nessa aba de serviço e peças, eu também posso agendar preventivas. Vocês viram que quando a gente informou a troca de bateria, ela já agendou uma preventiva automática? Por quê? Porque já estava cadastrado, né? Então, a minha mão de obra já tinha colocado uma validade, limite aí, para estar gerando preventivos, porque cada serviço possui uma manutenção, né? Então, cada serviço você tem que ter um prazo aí de manutenção para o seu cliente voltar. E é isso o motor que lembra o seu cliente de voltar na sua oficina. Isso é muito bacana. Só você definir aí as datas, limites, né? Então, e os quilômetros de validade. E como eu disse, isso é para os próximos vídeos aí para vocês. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, tá? Que a gente também consegue agendar preventivas de forma manual. Aquele serviço que você não tem ele cadastrado, né? Você acabou colocando direto na ordem de serviço, você tem a possibilidade de dar uma preventiva dele também, até para o seu cliente fazer essa manutenção mais para frente, tá? Então, ó, vou vir aqui, né? Seleciono o serviço primeiro, então selecionei o serviço. Após isso, clico aqui em agendar preventiva para o serviço selecionado. Então, primeiro você vai selecionar os serviços que você quer agendar preventiva, né? No caso, eu vou
adicionar essa troca de pivô. E aí eu vou descer aqui para baixo. Perceba, tá? Que quando eu clicar em agendar preventiva para o serviço selecionado, ele traz para mim essa informação aqui de uma nova aba, né? O B1. Então é referente aí às preventivas desse serviço. Então, ó, eu vou selecionar aqui, eu posso tanto colocar por quilometragem, né, por data de agendamento. Lembra que eu falei para vocês que é importante a gente preencher tanto o ano, modelo do carro, quanto também a quilometragem que ele chega aqui na oficina? Por quê? Agora, ó, eu posso informar uma quilometragem limite. Então, ó, vou colocar aqui uma quilometragem limite, ó. Ah, esse cliente ele tem que rodar 10 mil quilômetros para poder atingir aí a quilometragem e ter que fazer esse serviço novamente. Então, vou colocar aqui, olha que interessante, ele já calcula uma data para mim com base no ano modelo e na quilometragem que ele chegou aqui. Então, ele faz uma média de quanto esse veículo ele roda por dia e ele já traz para você uma data, ó, já calcula para você essa data certinho. Isso é por quilometragem. Se você já tem uma data, já tem um mês contado, bonitinho, que você segue, pode estar colocando essa data aqui também, tá? Vou colocar uma data fictícia, vou colocar que esse cliente precisa voltar aqui 21/1/2022, tá? Um exemplo. E aí, ele já vai deixar essa preventiva para essa data que eu defini, tá? Então, é você que define essa informação. Bom, coloquei esses dados, tá? Como a gente já sabe que o cliente aprovou a troca de bateria, a gente pode seguir, então, salvando essas informações, né, dessa ordem de serviço. E agora a gente vai para as etapas, né? Então, aqui, ó, a gente vem editar novamente, orçamento aprovado, em execução, né? Então, vamos supor que o mecânico começou a executar o serviço, né, já que foi aprovado pelo seu cliente. E aí ele foi finalizado pelo mecânico. Então, o seu mecânico vai abrir a ordem de serviço, vai clicar em editar e vai seguindo as etapas, tá? Isso também pode ser em novidades, da mesma forma pode estar seguindo com essas etapas, tá? Mas como a gente está vendo aqui dentro da ordem de serviço, então a gente está completando por aqui mesmo. E aí, a gente tem aqui a etapa 6, testado, tá? Então, clicando aqui na etapa 6, testado, e se eu salvar nessa etapa, olha o que ele vai aparecer. Ele vai aparecer uma notificação para a gente avisar o cliente que já foi finalizado o serviço. Então, o OnMotor te lembra de avisar o seu cliente que ele já pode vir aqui na oficina ou enfim, no seu estabelecimento, para poder retirar esse veículo, né? Porque ele já foi finalizado. Você pode mandar por SMS, se você tiver disponível. Você também pode estar enviando por e-mail e WhatsApp. Mesma situação das notificações que a gente viu, tá? Se eu clicar em editar, ó, ele já dá a opção para mim da mensagem que está sendo encaminhada para o meu cliente, né? Então, já tem uma mensagem padrão. E essa mensagem, se eu quiser alterar, posso apagar, ó, e colocar as informações que eu quero nesse campo. Mesma situação para o WhatsApp, tá? Ó, ele já tem tudo padrãozinho para mim. Só se eu quiser alterar essa informação, posso estar colocando aqui também. E aí eu clico em enviar, tá? E aí vai ser enviado para as formas de envio que eu defini aqui, né? Bom, avisei o meu cliente, então posso vir aqui em editar e concluir a etapa cliente avisado, tá? Porque eu acabei de avisar ele para vir aqui na oficina ou no meu estabelecimento para retirar o veículo. Quando eu faço isso, o cliente avisado, vamos supor que ele veio aqui na oficina, veio retirar o veículo, viu que tá tudo certinho, ele veio realizar o pagamento, né? Então a gente vem aqui na aba pagamento e a gente vai definir como que esse cliente vai pagar a gente. Então, ó, aqui na aba pagamento, vou colocar aqui a data que esse cliente ele veio aqui na minha oficina e efetuou o pagamento para mim, seja porque passou o cartão, deu dinheiro, enfim, ele acertou esse pagamento comigo. Então, vou colocar a data. E uma dica, tá? Teclando H em seu teclado, ele traz a data de hoje, tá? Então, se o seu cliente está trazendo, vamos supor, está realizando o pagamento agora, e agora que você está preenchendo na sua S, você já tecla H para ele trazer a data de hoje. Vou definir a forma de pagamento, tá? Então, essas formas de pagamento que estão aparecendo aqui como opção para mim, eu cadastrei elas no financeiro. Então, você pode ver que tem tanto o nome, né, dessas formas de pagamento, quanto também as porcentagens, que são as taxas que essa maquininha me cobra. Nesse caso, isso tudo fui eu que cadastrei lá no meu financeiro, tá? No treinamento de financeiro, vocês também acompanham essa informação. Só ver lá no nosso canal, tá? Bom,
continuando aqui, eu vou definir que esse meu cliente, ele vai me pagar em 2 vezes. Então, definir aqui forma de pagamento 2 vezes e vou definir aqui a conta padrão. Então, geralmente esse cartão de crédito, eu recebo em qual conta, né? Essa maquininha ela me paga em qual conta? Então, vou definir aqui que é a minha conta do Banco do Brasil, um exemplo. Defini aqui e agora eu vou gerar as parcelas. Gente, esse é um ponto bem importante, tá? Seguinte, se esse cartão de crédito eu recebo parcelado, então no caso eu gero 2 parcelinhas, né? Então eu coloco 2 parcelas e gero, já que eu recebo a primeira parcela do meu cliente em um mês e a outra parcela em outro. Tem maquininhas, né? Tem oficinas, estabelecimentos que recebem antecipado. Então, mesmo que o seu cliente ele pague parcelado, mas você recebe antecipado. Nesse caso, não tem a necessidade de você gerar várias parcelas. Você pode gerar uma parcelinha só, já que você recebe antecipado. E se for mais formas de pagamento, você gere mais parcelas. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que ele vai me passar no cartão de crédito em 2 vezes, porém eu recebo antecipado. Então, uma parcelinha. Mas ele vai dar uma entrada para mim em dinheiro. Então, nesse caso, ó, eu vou gerar 2 parcelas, tá? Vou gerar as parcelas, só que como a gente definiu forma de pagamento como cartão de crédito, né? Então, nesse caso, ele gerou 2 parcelinhas para mim. A primeira parcela eu posso alterar, porque eu sei que uma parte eu recebi em dinheiro. Então, vou selecionar aqui H, defino aqui as formas de pagamento, então vou colocar aqui que é dinheiro. Vou definir que no caso de dinheiro eu não recebo em conta bancária, né? Recebo na hora no caixa da minha oficina, então faço aí a deleção dessa conta e coloco aqui caixa. Depois eu defino o valor, tá? Então, que valor que eu recebi em dinheiro, né? Vou pagar, vamos supor que ele me deu R$50. Assim que eu altero o valor da primeira parcela, a segunda já é ajustada, tá? Então você pode perceber que ele já ajustou a parcelinha de baixo. Nesse caso, como é um dinheiro eu recebo na hora, eu posso estar dando baixa, tá? O que seria isso? Você clicar nesse quadradinho embaixo do olho e deixar sua parcela em verde. Quando você faz isso, você confirma que esse valor entrou na sua conta, entrou no seu caixa. Então, toda vez que você fizer isso em uma parcela aqui dentro do Motor, ele já vai adicionar saldo à sua conta, claro, se tratando ainda da ordem de serviço. Já o cartão de crédito, você recebe antecipado, mas vamos supor que é no dia seguinte. Então, vou colocar aqui a data de amanhã. Então, ó, colocar aqui dia 29, na verdade, né? 29/12. Por que eu não vou confirmar o pagamento, né? Por que eu não clico no quadradinho? Porque eu não recebi hoje, eu recebo amanhã esse valor. Então, quando for amanhã, lá no meu financeiro, ele vai me mostrar o que eu tenho a receber, vou confirmar certinho se eu recebi e dou a baixa na data certinha, tá? Nesse caso, eu só confirmo, só dou baixa, né, no que realmente eu recebi na minha conta, no meu caixa. Bom, claro que você também tem outros campos, tem observações, qualquer informação adicional que você queira colocar nessa parcela, você pode estar definindo aqui, tá? Número do documento também, se tiver, às vezes é um boleto que você gera, você pode estar colocando o número do documento aqui também, tá? Bom, agora vou salvar essas informações, porque somente salvando que as informações elas vão para o meu financeiro, tá? A gente tem agora uma próxima aba, ela é bem bacana também, que é a nota fiscal. Então, gente, vocês podem emitir direto da ordem de serviço, direto aí da sua ordem de venda, você pode emitir tanto DANF, tá? Quanto nota de serviço e cupom fiscal. Gente, seguinte, muito importante, tá? Quando você adquire o plano com a gente, você precisa conferir com a nossa equipe de suporte, tá? Ou vendas, qualquer uma das 2 equipes vai conseguir te auxiliar para saber a prefeitura se é integrada ou não para emissão de nota de serviço, tá bom? Então é importante aí vocês primeiro se informarem nessa aba. Também é necessário ter o certificado A1 para poder estar emitindo nota com a gente, tá bom? Bom, nesse caso, eu vou vir aqui na parte de emitir DANF e vocês podem perceber que ele traz todos os dados, tá? Todos os dados certinho do que eu vim informando na ordem de serviço. A praticidade que eu tenho de emitir dentro da ordem de serviço é justamente isso. Ele já vai trazer para mim as informações com base no que eu coloco na minha OS. Então, ó, as informações básicas ele já me traz na etapa 1. Temos aqui a etapa 2, que é as informações do meu cliente. Lembrando que DANF, ó,
eu sou obrigada a informar os dados de CPF, né, endereço e nome do meu cliente. Se for um CNPJ, eu preciso também informar a inscrição estadual, caso ele seja contribuinte, tá? Também temos a etapa 3 peças, onde eu preciso informar um CFOP, onde eu preciso informar o NCM, tá? E em questão de impostos, tá, gente? Isso vai variar muito de peça para peça, então é interessante aí você sempre ver com a sua contabilidade qual que é as informações fiscais, os impostos que você tem que emitir a nota das suas peças, tá? Para mais informações, pode chamar a gente no suporte, a gente sempre está à disposição aí para auxiliar você nessa configuração, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem a parte de frete, então se tiver algum frete, você pode estar colocando aqui se é por conta do remetente, né, do destinatário. Claro que nessas opções você precisa informar os dados de endereço de entrega, as informações do volume, né, e do veículo aí que você está transportando, né, essa mercadoria, e aí só enviar a nota, tá? É bem simples essa parte, qualquer campo, qualquer informação que esteja incorreta, o próprio Motor já te avisa e já te mostra tudo em vermelho, ó, do que está precisando completar aí as informações. Isso é para emissão de DANF, tá? Temos a nota de serviço, que elas são somente 3 etapas, então você pode ter a etapa 1 clientes, né? Também você informa os dados do seu cliente, é obrigatório informar o endereço, CPF, o nome do seu cliente, né? Precisa informar também. Tem aqui as informações do serviço, então aqui você vê que ele já traz automaticamente os serviços que a gente inseriu dentro da OS, ele já traz aqui certinho para você, tá? Então aqui ele já traz o desconto, os valores, né? E por fim você envia a nota na etapa 3. E a gente tem o cupom fiscal também, tá? Então o cupom fiscal a gente também pode emitir. Ele é o mesmo procedimento da DANF, a única diferença é que o cupom fiscal você pode emitir sem informar o cliente, tá? Então, sem informar aqui o cliente, ó, você clicando nesse checkbox aqui, esse quadradinho, ele permite que você prossiga a etapa clientes sem informar nenhum dado, nome, CPF, endereço desse cliente que já a DANF obriga também, tá? Bom, aqui vocês já viram na DANF também as mesmas informações, NCM, CFOP, isso vai variar conforme a tributação, o imposto que seu contador orientou você a emitir a nota, né? Frete e enviar também, mesma situação. Toda nota que você emitir, você acompanha aqui dentro da ordem de serviço mesmo, tá? Tem uma lista de notas que você emitiu nessa ordem de serviço. Ou você pode também acessar o módulo fiscal, também no menu pesquisar e também vai encontrar todas as notas emitidas também, tá? Bom, seguindo aqui, a gente tem a aba Fotos e Documentos. A aba Fotos e Documentos é onde você vai conseguir anexar fotos, anexar documentos, né? Referente aí, foto de peça do carro, foto de como que o carro chegou, como o carro saiu, então qualquer documento anexo que você queira adicionar para ficar vinculado nessa ordem de serviço, você pode estar vinculando aqui também. E aí a gente tem o checklist, né, que foi como a gente viu anteriormente no início, né, então a gente pode aí estar visualizando, fazendo o checklist digitalmente, e também temos o rodapé, que ele é uma mensagem padrão que vai lá na via do seu cliente, tá? Então aqui que você consegue visualizar essas informações. Então, assim, qualquer informação que você queira que apareça para o seu cliente, qualquer informação adicional, informações sobre garantias, sobre valores, validade de orçamento, enfim. Muitas oficinas têm seus textos, né, prontos aí, você pode estar colocando aqui para aparecer para o seu cliente, tá? E aí aqui você pode adicionar foto, tá? Aí você vai ficar ao seu critério. Bom, salvando essas informações, antes da gente finalizar, tem algumas vias que vocês podem estar utilizando também durante essa ordem de serviço, tá? Então, assim, tem a via diagnóstica, tá? A via diagnóstica é quando o cliente chega na sua oficina, né? Então, você informa os diagnósticos, que nem eu informei, carro não liga, barulho na suspensão. Às vezes, você quer dar algum comprovante para o seu cliente, né? Antes dele sair da sua oficina, você pode estar imprimindo essa via diagnóstica, aonde tem essa linha pontilhada, tá? Você pode dar como comprovante para ele. E abaixo fica uma outra via para o seu mecânico, avaliar o que está acontecendo com o carro, né? Então, essa via diagnóstica é interessante fazer junto com o checklist que a gente viu no início do treinamento, tá?
Também temos aqui a via mecânica, né? Então, aqui já tem as informações completas do que já foi definido para ser feito pelo mecânico, né? Então, qual serviço vai ser realizado, qual peça que vai ser utilizada. Então, tem essa via também para você visualizar. A gente também tem aqui a via cliente, tá? Que é o comprovante do seu cliente. Então, o cliente chegou aí na sua oficina, veio retirar o veículo, é aqui que você informa, tá? Tudo que aconteceu com o veículo, tudo que foi acordado ou não. Então, desde o diagnóstico, serviço e peça, até as formas de pagamento e até os serviços que não foram aprovados. Lembra daquele serviço que a gente reprovou? Ó, tá aqui, ó. Meu cliente ele vai saber todas as informações, o que foi aprovado, o que não foi, tá bom? Essas informações de itens não aprovados, caso você não queira que apareça para o seu cliente, tem uma configuração lá em configurações do sistema que você pode estar desativando, tá? Isso será visto aí nos próximos treinamentos também. Bom, essas vias, como a gente viu, pode estar colocando tanto em PDF quanto também em térmica, tá? Então, também se você tiver aquele formato de impressora térmica, você pode imprimir nela também. E, por fim, você pode mandar uma mensagem para o seu cliente, caso precise, tá? Então, você clica aqui em mensagem, pode enviar por SMS, pode enviar por e-mail, WhatsApp, só clicar em editar mensagem, editar e-mail, e aí aqui você vai conseguir editar essa mensagem, informar, tirar alguma dúvida, passar alguma informação para o seu cliente durante aí essa ordem de serviço, tá? Bom, aqui a gente completou a ordem de serviço, né? Então, aqui a gente viu tanto serviços, né? Ou fez o pagamento, emitiu nota, finalizamos, né? Então, veículo retirado pelo cliente. Então, eu venho aqui em editar, veículo retirado, salvei. Salvamos a ordem de serviço. Gente, para ela ser finalizada é justamente isso, tá? Precisa concluir todas as etapas e informar o pagamento para ela realmente ser finalizada. Bom, gente, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso treinamento. Quis passar um pouquinho para vocês aí de como que funciona e como é completo, tá? O nosso módulo aí de serviços e como isso pode ajudar muito vocês no dia a dia, tá? Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo.